Olá, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, espero que todos aí estejam bem. E nós voltamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo nessa série de vídeos falando sobre o compromisso da vida cristã, né? Nós já falamos sobre o compromisso em si, falamos do chamado. E hoje nós vamos falar de direitos e deveres do cristão, né? Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós recebemos bênçãos, né? Nós recebemos alguns direitos, mas nós temos também alguns deveres que devem ser equalizados aí para que nós possamos ter uma vida abençoada, amém? E aí eu queria começar com vocês aqui o primeiro item, né? Lembrando que nós estamos olhando o chamado, olhando o compromisso que Abraão teve com Deus. Estamos usando Abraão como exemplo, um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia. E o primeiro item que nós temos já é a bênção de Abraão sobre a nossa vida, né? A promessa que Deus fez para Abraão, que em Abraão as pessoas, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E então nós temos já esse direito na nossa vida a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. E aí eu queria ler com vocês o texto da palavra de Deus. Nós vamos fazer um paralelo aqui entre os direitos e os deveres, né? Bem rápido aqui, para que a gente tenha isso bem equalizado, para que possamos ter uma vida abençoada. Gálatas 3,6 diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para a justiça. O verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Agora vamos lá para o verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que lindo isso. Aqui no verso 8 fala, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, ou seja, nós que não somos da linhagem hereditária do povo judeu, né, do povo de Israel, fisicamente, mas aqui Deus já faz a promessa sabendo que através de Jesus Cristo nós teríamos esse vínculo espiritual com a nação de Israel, com o povo de Israel. E aí no verso 29 fala, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E a promessa que Deus fez para ele é que todas as famílias, né, todos os povos da terra seriam abençoados, querido. Então você tem o direito de ser abençoado. De repente você pode estar assistindo esse vídeo e falar, mas a minha vida não está abençoada. Mas, querido, fique até o final desse vídeo, né? Tem muita instrução boa de Deus para você. De repente tá faltando algum item aí para você ter esse equilíbrio e Deus te abençoar, amém? Então o primeiro direito que nós temos aí é a bênção de Abraão, né? E João 10,10 também Jesus fala, né? O ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância, vida em abundância. Vida em abundância, você tem uma vida abençoada na saúde física, mental, espiritual, familiar, financeira, amém, amados? Nós temos esse direito, então nós precisamos olhar, estar sempre avaliando as nossas vidas, para que, de repente, se eu não estiver ainda vivendo isso, onde eu posso melhorar, onde eu posso mudar, porque eu tenho esse direito na minha vida. E às vezes, querido, a situação que nós estamos passando de não conseguirmos viver essas promessas que Deus tem para nós está em nós mesmos, né? Não em Deus, porque Ele já deu a promessa. Então pode ser que em algum lugar eu não esteja fazendo corretamente, mas Deus sabe de todas as coisas e de repente hoje mesmo nesse vídeo Ele já te mostra o que pode ser. Então meu primeiro direito, a bênção de Abraão, a promessa que foi feita para Abraão, eu tenho direito também de ter essa vida abençoada. Agora o próximo direito que nós temos aqui, a salvação. Vamos ler João 3, do 14 em diante. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, queridos, nós temos direito à salvação eterna, né? Jesus Cristo, a Bíblia, querido, foi escrito com o único intuito de falar sobre a salvação de Jesus Cristo. Como eu falei, nesse texto também começa falando como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente sendo levantada no deserto que trazia cura para o povo que estava sendo mordido por aquelas serpentes venenosas. Quem olhasse para a cruz era curado, era salvo. Da mesma maneira, era uma figura de Jesus Cristo morrendo na cruz. E a Bíblia, o único intuito dela, esse João 3,16, é o versículo central da Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita? Porque Deus deseja nos salvar. Nós temos direito a bênçãos aqui na terra, querido, mas o item principal é a salvação eterna. Então, nós temos direito à salvação. E aí, esse é um item que eu tenho como direito, mas quais são os próximos itens aí que eu tenho de dever também? Então, uma vez que eu recebo a salvação, querido, eu preciso da manutenção, eu preciso guardar essa salvação. E como eu faço isso? Orando e jejuando, buscando a presença de Deus. E aí, seguindo aqui, vamos ler Gênesis 12:6, que diz assim: Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Verso 8: passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel e oeste, e aí a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, querido, aqui Abraão, toda vez que ele tinha uma experiência com Deus, ele edificava um altar e ele invocava ou orava o nome do Senhor. Então, uma vez que eu recebo a minha salvação, querido, é importante que eu potencialize esse relacionamento meu com Deus através da minha oração, através do meu jejum. Por exemplo, aí Jesus Cristo nos ensinando no Novo Testamento, Mateus 6,5, diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, querido, olha só, eu preciso dar manutenção na minha salvação, na minha casa, no meu quarto, no meu secreto com Deus. É muito bom a gente estar na casa de Deus, orando, na comunhão, né, que a palavra também nos ensina a estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, mas eu preciso realmente ter o meu tempo ali no secreto com Deus. E aqui Jesus está nos ensinando isso. E aí no verso 17 de Mateus 6 ainda, Jesus fala o seguinte: mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha só, queridos, então orar e jejuar é um dever de todo cristão, querido. É isso que nos mantém de pé, é isso que mantém a nossa saúde espiritual saudável, é isso que nos ajuda, nos fortalece para que consigamos manter a nossa salvação até o dia que ou Jesus voltar ou ele nos chamar antes da volta dele. Querido, nós precisamos, é dever, querido, de todo cristão orar e jejuar. Olha outro item maravilhoso que o Senhor nos deixou aqui. Gálatas 3, 13 e 14. Olha só o que diz Gálatas 3, 13 e 14. Eu já falo que é um direito nosso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, olha só que interessante, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito aqui
com letra maiúscula, né? Querido, esse Espírito aqui, a promessa, um direito que nós temos é o Espírito Santo. É óbvio, eu tenho o dever de buscá-lo, mas através de Abraão também, através de Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo, eu tenho garantido, querido, à minha disposição o poder do Espírito Santo na minha vida, que também me ajuda a manter a minha salvação, que me dá ousadia, que a palavra fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele nos ensina a orar, que ele é o nosso consolador, que ele é o nosso ajudador. Então, querido, que você possa tomar posse desse direito que você tem, que você possa buscar o batismo do Espírito Santo na sua vida. E ele é tão importante, querido, que você pode ver a vida de Pedro, né? Pedro, um grande apóstolo de Jesus Cristo, mas olha a vida de Pedro antes, né? Antes da descida do Espírito Santo na vida dele e a vida dele depois, né? Antes Pedro renunciou a Jesus Cristo, né? 3 vezes, negou Jesus Cristo. Pedro fez coisas ruins ali, várias vezes ele foi repreendido por Jesus Cristo antes do batismo do Espírito Santo, mas a partir do batismo do Espírito Santo, a primeira pregação dele arrebatou milhares de pessoas para Jesus Cristo, porque eles viram o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Então, querido, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque, querido, né? Leia lá o livro de Atos 1, né? A partir do verso 4 ali, você vai ver a descida do Espírito Santo, você vai ver Jesus trazendo a promessa do Espírito Santo, e depois você começa a ver o poder, né, através ali dos grandes homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo. Mas essa promessa, querido, esse direito ele deixou para mim e para você também, que se você não tem ainda, busque, querido, que você vai se fortalecer, você vai ter ousadia para vencer o teu dia a dia em nome de Jesus Cristo. E aí, esse direito, vamos passar para o dever. Nós temos o dever de obedecer, né? Nós precisamos obedecer o quê? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a instrução de Deus para nós de como Ele quer que nós como filho vivamos, né? E o pai sempre tem o melhor, o pai sempre quer direcionar o filho da melhor forma. Então, por isso que nós precisamos obedecer. Gênesis 22:15 fala assim, ó: então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Olha só, querido, porque você obedeceu a minha voz. Então, de novo, né? Olha o compromisso de Abraão, onde foi parar, amados. Que impressionante esse compromisso que Abraão teve com Deus, esse chamado que ele aceitou de Deus, o quanto nos abençoa hoje, né? E aí vem Jesus Cristo através da linhagem dele, e através de Jesus Cristo nós conseguimos agora fazer parte dessas bênçãos. Então, querido, aqui o dever nosso é de obedecer ao nosso Pai, de fazer a vontade dele, e isso através da palavra de Deus, é fazer aquilo que agrada ao Pai. Você conhece o seu Pai da terra, você sabe o que ele gosta, você sabe o que ele não gosta. Então, para você agradar ele, faça o que ele gosta, não é isso? Você faz aquilo que seu Pai gosta. Então, nós como cristãos, nós queremos agradar a Deus através da palavra dele. Então, se nós fizermos da melhor forma, praticarmos e principalmente, assim como Abraão, obedecer sem questionar, porque às vezes, querido, Deus ele traz algumas coisas para nós que nós vamos precisar usar a fé, né? Que foi o que aconteceu com Abraão. Que você possa ir sem medo, que você possa se lançar e fazer aquilo que Deus está direcionando, porque a fidelidade traz a bênção, né? A palavra de Deus ali em Samuel, certa vez, Deus fala que ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Qual o dever nosso, querido? Assim, já que Deus nos amou tanto, querido, né? Então, quais são os 2 principais mandamentos que Deus deixou? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo
amar ao próximo como a ti mesmo. Então, um dever nosso como cristão, querido, nós temos que amar o nosso próximo. Você tem que amar, sabe, querido, o próximo, você tem que procurar o bem do próximo. E a palavra diz que aqueles que nós gostamos é fácil, mas a Bíblia ensina que a gente tem que fazer com aqueles que estão de repente nos machucando, nos ferindo, né? De repente você está sendo perseguido no teu trabalho, ore e abençoe essa pessoa que está te perseguindo no teu trabalho, né? Então, a palavra fala, né, que vantagem tem eu amar aquele que me ama, mas filho de Deus, querido, ama é aquele que está perseguindo ele. Jesus Cristo na cruz, né, deu esse exemplo, as pessoas cuspindo, batendo nele, né, as pessoas maldizendo ele, e ele só falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele amou o próximo ali, né, de uma forma tremenda. E querido, para nós é muito difícil entender isso, mas nós que somos cristãos, nós temos que amar aqueles que nos perseguem. E aí 1 João 4,15 fala assim: aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Vamos lá para o verso 16. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Então, querido, nós temos que amar o nosso próximo. Então, esse é um outro dever que nós temos, de amar o nosso próximo, né? E aqui para finalizar os deveres, então, ler e praticar a palavra de Deus, né? Ler e praticar a palavra de Deus. E aí, olha o que diz aqui Tiago de novo, 1:22, fala assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, né? Então, querido, nós temos que praticar. Você quer ser abençoado, você quer receber tudo isso que está aqui, querido, nós temos que praticar a palavra de Deus. Então, tudo isso que você ouviu nesse vídeo, você trazer e colocar em prática na sua vida, querido. Não tem como Deus não te abençoar, querido, porque você está fazendo tudo conforme a palavra dele, obedecendo, fazendo aquilo que agrada ao Pai. E aí, quando nós agradamos ao nosso Pai, né, ele derrama as bênçãos sobre nós, querido. Então, que você possa ler e praticar. Jesus Cristo, certa vez, tem um versículo que eu gosto muito, que está em João 3,17, ele traz um ensinamento para os discípulos, e aí ele fala: olha só, pessoal, vocês vão ser bem-aventurados, né, que quer dizer mais que felizes, se vocês praticarem. Ora, agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados vocês serão se as praticares. Então, que você possa praticar a palavra de Deus, que você possa não somente ler, mas praticar, que todos esses direitos e deveres, né, que nós temos dentro do nosso compromisso possa estar sobre a sua vida, que você e toda a sua família possam ser abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, a bênção de uma vida abundante através da promessa de Abraão sobre sua vida, né? Você tem a salvação, querido, você é salvo, dê manutenção na sua salvação, orando e jejuando, busque o Espírito Santo de Deus de poder para que você seja uma pessoa ousada na presença de Deus, para que você possa ganhar outras pessoas para Deus. Obedeça, querido, sempre aquilo que Deus trouxer para você. Faça da maneira que Deus te instruir, obedeça sempre a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, né? Ame ao seu próximo, por mais que seja difícil, por mais que de repente estejam te perseguindo, ame ao seu próximo, querido, né? Ame ao seu próximo. Esse é um dever cristão, e o mundo está precisando de pessoas, né, que realmente demonstrem amor. O mundo a gente vê que o amor está esfriando cada vez mais. Então você, querido, possa levar amor para as pessoas, para o próximo. Sabedoria, você tem direito a uma sabedoria ilimitada na presença de Deus. Busque essa sabedoria, né? Qualquer coisa que você vá fazer, busque em Deus a sabedoria para fazer da melhor forma, e ler e principalmente praticar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Querido, com isso você vai ter uma vida, um compromisso com Deus, uma vida extremamente abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe,
que você consiga aí colocar em prática tudo isso que nós falamos aqui e seja muito abençoado você e sua casa em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo aí, querendo Deus. Um abraço, até mais.